Senhor, seja louvado, seja engrandecido neste momento. E que este culto, Deus, que a mensagem, que tudo que foi feito, tudo está sendo feito, Pai. Ainda que neste momento que estamos distante da Tua casa, Pai, mas que possa ser feito de acordo com o que o Senhor merece, de acordo com aquilo que vem o nosso melhor para Ti, Pai. Eu te agradeço, eu te peço que esteja conosco nos nossos lares, na igreja aqui, os irmãos, e que seja feita a Tua vontade somente e não a nossa, em nome de Jesus. Amém e amém. Gostaria de pedir que os irmãos abrissem as suas Bíblias lá na carta de Colossenses. Paulo escreveu a carta de Colossenses no capítulo 3, versículo 5. Que diz o seguinte: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, que despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mintai uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Dando seguimento à nossa série de mensagens, A Vida em Cristo, eu gostaria de falar, diferente da última mensagem, eu gostaria de falar do exercício de vida em Cristo, de como que deve ser feito mediante a Bíblia, a tudo que Jesus nos falou. E uma coisa que eu conversei com o Nininho, com o pastor Nininho, semana passada, e que eu gostaria de trazer a mensagem, é a essência, né, a pura e total necessidade de Cristo. Não simplesmente, eu preciso, não, mas é total necessidade. A dependência, esse é o termo correto, a dependência. E eu gostaria de que vocês abrissem lá em Mateus, Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, versículo 25. Mateus 6, 25 vai falar o seguinte: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Nem a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustentam. Porventura não valei-vos muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E que por andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Aqui, Jesus deixa claro que Deus ele tem cuidado dos seus. Ele tem cuidado dos discípulos, ele mostrava a todos os seguidores que Deus tinha um cuidado para com a vida deles. E essa é a dependência que nós temos que ter. Da semana passada para cá, que eu tive essa conversa com o pastor Ninim, eu tenho observado um pouco mais como que é não só o viver em Cristo, mas o relatar, né? Como que você passa isso, a sua mensagem, o seu testemunho. Teve uma live ontem no Instagram com o pastor Ninim e a pastora Kézia, que foi muito interessante, que a ideia é ser uma carta viva, né? Onde que as pessoas possam ver o que você fez, o que você faz, e
ver Jesus através disso, né? Que nós temos que transparecer Jesus, essa é a verdade. E existem várias formas, e uma delas é na ideia de você abandonar aquilo que você pratica, aquilo que não traz, não acrescenta, aquilo que não soma na sua vida. Não é ser perfeito, não é a ideia de perfeição, eu sou santo, não. É abandonar, é deixar de lado, é deixar fora, é não praticar mais. É nisso que se consiste a essência do Evangelho. Se nós formos olhar assim a vida de todos os discípulos, eles tiveram que abandonar alguma coisa. Assim que Jesus, né, depois do capítulo 4 de Mateus, do Evangelho, Jesus ele volta do deserto e ele vai procurar os discípulos, ele vai chamar os discípulos. E o interessante é que ele chama os discípulos e cada um daqueles tinha uma função. E eram alguns pescadores, outros eram cobradores, alguns estavam à toa na vida, mas todos eles tiveram que abandonar alguma coisa para poder ter de Jesus o caminho, que a gente vai ver um pouco depois, Lucas, João ele narra, Lucas, João narra que os discípulos já não tinham prazer mais em ter uma vida normal, uma vida comum como eles tinham, porque abandonaram o que tiveram, e esse abandono, essa ideia de deixar de lado, fez com que eles conhecessem e vivessem a vida em Cristo, a vida de Cristo, o Evangelho que Cristo pregava. E deixar de fazer essas coisas, né, as coisas erradas, que nós sabemos o que é errado e o que é certo, deixar de fazer essas coisas nos afasta de Deus. O interessante teve uma parte na live ontem que eu gostei muito, que foi o Nininho, ele retratando aquilo que o Gabriel vem nos ensinando na escola bíblica dominical, que é a ausência, né? A escuridão, ela não existe, a escuridão é a ausência da luz, assim como o inferno é a ausência da presença de Deus. Então, a partir do momento que nós criamos essa ausência do erro, essa ausência do pecado, vai transparecer a glória de Deus, vai transparecer aquilo que o Espírito Santo tem para nós. Não se trata de correr atrás de glória, de holofote, aqui eu estou fazendo, não. Se trata de você, no seu íntimo, deixar de fazer as coisas que você faz. Nessa conversa que eu tive com o Nininho, eu dei um exemplo, falei com ele, poxa, tem a televisão, e aí, como é que a gente vai fazer e tal? Ele falou assim, se a televisão não soma para você, desliga ela e vai fazer outra coisa produtiva. E, de fato, sempre se tratou disso. O nosso empecilho, né, aquilo que nos impede de crescer, é a nossa preguiça, às vezes é a forma com que deixamos de fazer as coisas, né? Eu acho interessante que quando a mãe da gente vem bater, né, mais novo, mas o que eu fiz, mãe? O que eu fiz? O segredo não é o que você fez, é o que você deixou de fazer. E com Deus não é diferente. Aquilo que nós deixamos de fazer vai causando uma independência da presença de Deus. Quanto mais independente de Deus você for, mais distante você vai ficar. E isso e vai piorando, é decorrente, vai piorando. Porque a partir do momento que você encara que você, eu consigo me sustentar sem dar um exemplo, eu consigo ter uma vida financeira boa sem dar o dízimo, sem dar oferta, sem ajudar quem precisa. São essas coisas, esses pequenos pensamentos, algumas coisas assim, que vão fazendo com que essa distância, ela vai aumentando. Quando eu era líder de célula dos teens, eu usava um exemplo muito legal, que era de um homem que pergunta para o filho, assim, eles estão olhando para o céu e vê um avião lá longe. Aí o menino pergunta assim, mas por que aquele avião está muito longe? Aí o pai dele explica, né, que essa distância que o avião estava era de Deus. Como que aquilo lá é Deus? Aí o menino comenta, né, poxa, mas é muito pequeno. Aí um tempo depois ele leva o filho no aeroporto e mostra o mesmo avião. Aí ele fala com o filho dele que aquilo que era muito pequeno, de perto era muito grande. Então, a distância que nós criamos de Deus, quando a gente para ver, é assustadora. Eu comentei já várias vezes com os meus amigos, né, com o Nininho também, com meus pastores, e que a partir do momento que você vai deixando de fazer algumas coisas, para você voltar a praticar é muito difícil. Porque aquilo, não que torna rotina, mas aquilo é bom.
Aquilo é bom. Poxa, antes eu lembro que eu chegava em casa depois de serviço, eu tinha o costume de orar. Não orar muito, né? Porque a gente nunca ora o suficiente. Mas de orar, e era bom. E hoje, às vezes, eu faço isso. Então, nós conseguimos perceber, eu consigo perceber a diferença disso, né? A diferença de relacionamento com Deus. E a ausência do relacionamento, ela evita a saudade. Ela evita a saudade. Eu estava vendo no Instagram, um dia desse para trás, uma publicação do Douglas Gonçalves. Ele fazendo uma pergunta e respondendo, né? Tipo uma enquete. Qual a necessidade, qual o propósito do jejum? E ele respondendo embaixo assim, que o jejum ele é uma expressão muito forte de saudade. Mas por que de saudade? Porque aí eu usei esse exemplo para mim. Tem muita coisa que me faz perder o apetite. Né? Tipo, tem umas contas para pagar, tem uns problemas para resolver. Isso me faz perder o apetite. E a saudade, ela faz com que nós, né, perde o apetite, dependendo da pessoa que você sente saudade, ou em qualquer outro exemplo. E ele explicou dessa forma, que o jejum é uma expressão de saudade extrema. Que você não quer comer, mas você anseia tanto a presença do mestre que você quer estar orando, quer estar lendo, quer estar jejuando. E essa é a dependência. Não fazer por status, mas fazer porque você depende daquilo. A salvação ela depende da fé. Tudo está ligado, uma coisa está dentro da outra. Não se trata somente de fazer, mas tem a dependência, tem a necessidade. E a ausência do pecado, ele nos ajuda nisso. A partir do momento que você deixa de mentir, né, colocar um exemplo, você deixa de mentir, logicamente você começa a falar a verdade. Então é isso que acontece, você traz as coisas, você evita, você para de fazer, você abandona. Automaticamente você vai fazer o contrário. E isso é a mensagem principal do Evangelho. É sempre de abandonar, de deixar para trás aquilo que um dia já foi. Se a gente parar para analisar um pouquinho, a gente vai ver que em vários momentos, Jesus, assim que ele curava o pessoal, né, fazia os milagres, ele falava para o pessoal, vai que a sua fé te salvou. Vai, não faça isso mais, vai, não erra mais nisso. E é exatamente nisso que se consiste o Evangelho. É no abandono, é no largar de mão, parar de fazer. A mensagem principal do Evangelho é o abandono. De quem você é ou de que fazia, para que na ausência do pecado transborde de forma infinita a graça redentora de Cristo Jesus. Nós podemos ver que é assim, sempre foi assim. Tanto antes de Jesus vir fazer os milagres, quanto depois que Jesus veio e até hoje. É assim. Você deixa de fazer as coisas. Quando você aceita Jesus, você começa a fazer outras coisas. Você abandona uma prática antiga, um costume, às vezes até uma tradição de família. Né? Você deixa de frequentar algumas festas. Eu lembro que quando eu converti, eu parei de ir em festa junina, né, que tinha nas igrejas aqui do bairro. Eu parei de ir, porque você percebe que aquilo já não tem sentido. E é exatamente nessa ausência de sentido que entra a graça de Deus. Porque você fica perdido numa linha de pensamento, né? Poxa, mas por que eu não vou? Por que... Mas aí você percebe, aí vem o Espírito de Deus e te mostra que você está sedento do Espírito, você está sedento da presença. Porque você não consegue preencher um vazio com outro vazio. Né? Algo tem que vir preencher. Então, quando você tira uma coisa, automaticamente vem outra. E não é qualquer coisa, é o Espírito Santo de Deus. Você tira aquilo que você gosta, você tira aquilo que você faz, você tira as palavras erradas da sua vida, da sua boca, as condutas erradas da sua vida, e tudo isso transforma. É por isso que Romanos 12:2 vai falar dessa transformação de mente. A transformação de mente, ela vem para que você entenda, para você entender qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas não é só entender e viver. Mas a partir do momento que você tem essa mente, você consegue discernir o que é e o que não é da vontade de Deus. O que agrada e o que não agrada. Aquilo que soma e o que não soma. E é nessa separação,
né, através do discernimento, que você consegue suprir a sua necessidade em Cristo, que é de orar, que é de viver, que é de pregar, seja ela qualquer uma. E uma coisa que tem se perdido em meio a essa dependência é o amor, né? Nós podemos ver que, desde o início do Novo Testamento até aqui, o amor ele é pregado. E hoje em dia, né, em muitas situações, a gente não vê que isso acontece. Infelizmente, muitas vezes a gente não vive o amor que prega, não passa aquilo que vive. Ou, às vezes, você vê uma situação que você pode fazer aquilo e não faz. Então, isso faz de você mais errado do que aquele que não conhece, porque você sabe o que você tem que fazer. E é exatamente nesses pequenos detalhes que vai causando um espaço, vai causando uma barreira. É exatamente aí. Porque é o que Cristo deixou. Teve uma música do Black Eyed Peas que eu ouvi um tempo atrás, que ela pergunta, que o nome da música era Onde Está o Amor? E é interessante porque na letra da música fala que ele pergunta assim, ele pergunta se você tem vivido aquilo que você prega. Que às vezes a gente tem princípios, tem teorias, tem uma linha de raciocínio, um estilo de vida, e você quer passar aquilo, mas você não vive, você tem só em tese, você tem só em palavras, você não tem atitudes, não tem conduta. Então fica algo vazio, né? Se é para ser uma carta, não tem como ser uma carta, não tem tinta transparente, não tem como. Você tem que viver aquilo que você prega, você tem que ser aquilo que você é, né? Uma coisa que um tempo atrás eu aprendi é que nós mostramos o nosso amor, a nossa devoção, o que temos por Deus na intimidade. Se você não tem intimidade com Deus, é isso que você passa. As coisas que acontecem diante dos seus olhos, ou que Deus faz através das suas mãos, das suas palavras, elas vêm como fruto da sua intimidade. São consequências daquilo que você faz. É a colheita daquilo que você plantou. Então, em isso que se consiste o Evangelho. É implantar, é deixar de plantar coisas ruins, plantar coisas boas, é deixar de fazer coisas ruins, é deixar de fazer o básico, deixar de fazer o erro, né? Uma das coisas que a gente mais se depara é a mentira, né? Todo mundo conhece, todo mundo sabe mentir, consegue mentir, todo mundo tem essa habilidade. E a partir do momento que você vai deixando isso de lado, você vai parando de inventar essas coisas, você vai vendo que você vai dando espaço à verdade e você vai vendo que é bem melhor. Então você não precisa justificar. Eu vi um vídeo, acho que foi ontem, não sei, que não lembro quem que falou, um cara estava sendo entrevistado e ele falou assim que você tem quando você fala uma mentira, você tem que falar mais 2, 3 para poder justificar a mentira que você já falou. Então, olha o ciclo infinito que vai causando. E assim, não só com a mentira, mas com inúmeras outras coisas. Então, que nós possamos, através dessa convivência com Cristo, desse modo de viver, desse ato, dessa escolha, né? Porque todos nós escolhemos. Aqueles que escolheram através do sangue de Jesus sabem que não é só no papel. Não é só dar a paz do Senhor. Não se trata só disso. Não são só o básico. São coisas que realmente fazem a diferença. A sua intimidade com Cristo faz a diferença. A sua vontade de estar perto do Espírito Santo faz a diferença. Essa é a sua pregação. Isso é o que tem que estar escrito em você. É o amor fraternal um pelo outro. Numa conversa com o Nininho também, né? Eu falei com ele que eu não gosto muito que pisa no meu tênis, que faz algumas coisas, eu não gosto. E ele falou comigo assim, poxa, mas Jesus também não gostava que o pessoal chicoteasse ele, não batesse nele, e olha o que aconteceu. E a gente tem que abrir mão dessas coisas, né? Infelizmente é um problema, mas a gente tem que saber relevar. Porque aquele que nos amou primeiro, ele levou em consideração todos os nossos erros, todos os nossos pecados. Se a gente for olhar um pouquinho mais para frente, na carta de Colossenses, nós vamos ver isso aí.
no versículo 13, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, no comportamento, no tratar com o irmão, que possamos ter desse amor. No íntimo da nossa vida com Cristo, que possamos ter essa dependência. Deixar de achar que nós podemos fazer, deixar de achar que nós podemos alcançar. Não se trata disso, eu posso, eu vou, eu consigo, não. É se Deus quiser, Deus me ajuda, Deus eu preciso. É essa dependência, é essa a necessidade. E é essa a barreira, é esse o espaço, né, a fenda que nós precisamos tampar. É a fenda da independência. Porque Cristo veio para causar dependência. A mudança de mente veio para causar dependência. E esse é o real sentido do Evangelho. Jesus ele não veio para falar que você vai ter tudo, não vai te dar tudo. Mas ele veio para suprir a sua necessidade. Então, a partir do momento que se trata de necessidade, você tem que ter essa vontade, você tem que ter esse sentimento de eu preciso. Esse sentimento de dependência, né? Porque todo mundo antes de casar, antes de sair de casa, todo mundo é dependente do pai e da mãe, todos nós. Aí a partir do momento que você arruma um emprego, ou arruma um bico, né, ou vai dando segmento à sua vida, você vai vendo que aquela dependência ela já passa a não existir mais. Então você já não depende dos seus pais às vezes para sair, não depende dos seus pais para comprar alguma coisa. Mas a vontade dos seus pais é que você sempre dependa deles. Por mais que eles falem que não, mas a vontade é que sim. Então é aí que mora todo o sentido do Evangelho. Deus, Cristo, Ele não fez com que os seus filhos vivessem por viver. Vivessem independentemente. Eu não vou te dar um carro, eu vou te dar um carro e pronto. Não se trata disso. Não se trata de ter essa dependência rasa. Eu dependo de Deus para o emprego, dependo de Deus só para isso. Não, é depender em tudo, em todo o tempo. Um pouco mais para frente, no versículo 11, na carta de Colossenses, no capítulo 3, versículo 11, vai falar que Cristo é tudo em todos. Então, a partir do momento que essa dependência ela existe, Ele é tudo em você. Ele é tudo em mim, Ele é tudo em todos, em nós. Então, que nessa noite, no nome de Jesus, possa existir essa dependência em você, possa existir essa vontade, essa força de deixar de fazer o que é errado, deixar de fazer aquilo que você sabe que é errado. Às vezes é difícil praticar as coisas boas, mas deixa de fazer as coisas erradas. As coisas boas, elas são consequências da sua escolha. Não que você tem que deixar de fazer, mas se esforça para abandonar o seu mau costume. Se você quer orar de madrugada, se esforça para dormir um pouco mais cedo, para na hora que o despertador tocar, você não ficar lá babando. Se você quer orar mais, se esforça para não ter nenhum impedimento na sua casa, sei lá, no seu videogame, sua televisão, no telefone. Encurta essas coisas. Deixa esses gatilhos de lado. Tenta evitar isso. Que em nome de Jesus vai dar certo. Nós temos relatos de pessoas que deram certo fazendo isso. Pessoas que abandonaram as suas vidas, abandonaram as suas respectivas profissões, abandonaram as suas carreiras e transformaram o nome de Jesus no que é hoje. Pela graça de Deus. Se tornaram dependentes. E na dependência deles, eles mostraram quão dependentes eles eram, quão miserável eles eram. E é exatamente nessa miséria, é exatamente aí que mora a dependência, no reconhecimento. Então, que você possa reconhecer, neste momento, que você é dependente de Cristo. E tome essa atitude de deixar de fazer as coisas. Deixa de praticar aquilo que não soma na sua vida. Que eu tenho certeza que vai dar certo, no nome de Jesus. Eu agradeço a todos vocês, que Jesus possa abençoar a noite de vocês, a casa de vocês, no nome de Jesus. Amém e amém.
Então, né? Faltou orar e despedir de vocês, né? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus, obrigado por este culto, obrigado por essa mensagem, obrigado pelo louvor, Deus, que através dessa mensagem, Pai, que primeiramente falou comigo, né, e no nome do Senhor, que possa falar na vida dos teus servos que estão em casa, que, que sejamos dependentes do Senhor, Pai. Que possamos, que possamos colocar a nossa fé, colocar os nossos medos, aquilo que às vezes tira o nosso sono, tira a nossa fome no Senhor, Deus. Causa em nós, Pai, em nome de Jesus, essa dependência. Causa em nós, Pai, essa vontade, Deus, essa sede de ser mais do Senhor, de ter mais do Senhor, Pai, em nós. Eu te agradeço por essa oportunidade, por esse momento, e que não se perca, Pai, aquilo que foi dito, aquilo que foi passado, Deus. Que o Teu Espírito possa estar nos nossos lares, que o Teu Espírito possa nos guardar, nos guiar, aqueles que estão aqui no templo, até as nossas casas em segurança, que nos dê uma noite de descanso, uma noite de sono abençoada na Tua presença. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus Pai, que a graça do Deus Filho e que o poder divino do Espírito Santo seja com todos vocês, não só agora, não só hoje, mas para amanhã e até a volta de Cristo e para mais ainda, no nome de Jesus. Amém e amém.